Olá, queridos internautas da TV Mundo e TV da Nova Era. Nós fizemos alguns programas falando sobre muitas personalidades brasileiras e hoje nós iremos fazer um programa especial falando justamente da família real, que foi muito importante para aquilo que nós temos hoje no nosso país. D. João VI, ele nasceu em 1767 em Portugal e faleceu em 1826 também em Portugal. A vinda da família real portuguesa em 1808 deveu-se ao complexo cenário das relações europeias. Então aí vocês vão ter uma imagem justamente da vinda da família real, com aí a foto de Dom João, vindo para o Brasil, tá? Era a primeira vez que uma família real europeia se deslocava aqui para a colônia, no caso da América. E isso geraram um desdobramento muito importante, tanto para Portugal, e em especial para nós aqui do Brasil, que nós éramos aqui uma colônia, né? No início do século XIX, o continente europeu, ele era palco lá de guerras movido por Napoleão, que era imperador da França. Então vocês vão ver uma imagem de Napoleão, tudo bonitão, aí no cavalo branco dele, né? Mas que perdeu a guerra lá, naquela época, lá na Europa, tá? O bloqueio continental deixou Portugal em uma situação muito embaraçosa. Por quê? Ela estava ligada política e economicamente com os ingleses, tá? Pois as relações dos dois países eram antigas. Com o exército francês às portas de Portugal, né, Dom João ele embarcou às pressas aqui para o Brasil com toda a família real. E olha só, gente, vieram 12 mil pessoas junto com ele. E ele saiu de lá em 29 de 11 de 1807. Então aqui cabe um comentário que justamente é isso. Dom João saiu às pressas, ele tinha um bom relacionamento com a França, só que ele teve que fazer a opção dele. E, felizmente, para nós no Brasil, ele fez a opção de vir trazer toda a corte para o Brasil, só que tem um detalhe. Vieram 12 mil pessoas que ficaram um período muito grande aqui no Brasil e nós tivemos que sustentar esse povo todo aqui no Brasil, tá? Escoltado pela esquadra inglesa, eles chegaram no Brasil, só que eles chegaram lá em Salvador, em 24 de janeiro de 1808. Depois eles seguiram para a capital na época, que era o Rio de Janeiro, e aportaram lá em 8 de 3 de 1808. Então vocês vão ver uma ilustração justamente das caravelas chegando ali na Baía da Guanabara em 1808, tá? A família real ela era formada por Dona Maria I, chamada a Louca, suas irmãs Ana e Maria Benedita, o príncipe regente que era Dom João, tá? E na época Dom João tinha 40 anos. E a sua esposa Carlota Joaquina, tá? Com a instalação da família real no Rio de Janeiro, a colônia se tornou sede da monarquia portuguesa e a situação realmente econômica, lá no caso do Rio de Janeiro, mudou muito, tá? Após sua chegada, o príncipe regente Dom João, ele decretou, olha só, muito importante para o Brasil, abertura dos portos a nações amigas, fundou o Banco do Brasil para gerir as finanças da corte. Ele criou o Jardim Botânico, um espaço maravilhoso no Rio de Janeiro, a imprensa régia, o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, fundou escolas militares e a Biblioteca Real. Então nós temos uma ilustração para vocês verem, é lógico, algumas das grandes, tomadas de decisão de Dom João, que deu um outro patamar para o nosso país, que era uma colônia, tá? A capital colonial era uma cidade pequena para comandar um séquito real que passou a vender títulos à sociedade local como fonte de arrecadação de divisas para manter o custo da corte. Então aqui cabe justamente um comentário seguinte, eles vieram realmente com um contingente muito grande e é lógico que chegou aqui as pessoas, impressionadas pela corte, então começaram a comprar os famosos títulos de duque, duquesa, barão, aqueles títulos todos que a gente teve um período muito grande na época da monarquia. Isso foi uma fonte de receita para o imperador na época lá, o Dom João, tá? Em 1815, tá? O Brasil foi levado à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, pois as pressões, para Dom João voltar para Portugal eram muito intensas. E Napoleão havia perdido a guerra lá. Então aí vocês têm uma imagem justamente dessa unificação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, que também foi muito importante para nós, porque aí deu um outro impulso também para o nosso país, tá?
Dom João, ele foi aclamado em 1818 com o título de João XVI. Por quê? Porque a mãe dele, a Dona Maria I, ela veio a falecer. A Dona Maria, inclusive, é interessante, foi aquela rainha que condenou Tiradentes à forca, tá? E ela tinha justamente esse nome de louca porque ela tinha um distúrbio realmente, né, psicológico muito intenso, né? Com o falecimento dela, Dom João assumiu definitivamente o trono do Brasil junto com Portugal, tá? A insurreição pernambucana de 1817, a alta carga de tributos para sustentar a corte, a miséria da grande parte da população, os ideais da independência e um sistema republicano pressionaram Dom João VI a retornar para Portugal, que enfrentava lá mudanças justamente depois que, né, o Napoleão Bonaparte perdeu a guerra lá, tá? Passou o trono, né, brasileiro a seu filho Pedro, que tinha na época 22 anos, na qualidade de príncipe regente, embarcou para Lisboa em 26 de 4 de 1821. Então aí vocês vão ver uma foto já de Dom João lá em Portugal, sentado no seu trono aí com toda a sua indumentária, tá? Então, ele, ao sair do Brasil, ele disse o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar antes, que seja para ti, que há de me respeitar, que para algum desses aventureiros. Então aqui, pessoal, essa passagem realmente da primeira parte do nosso programa de Dom João, ela é muito importante, porque o Brasil, ele teve dois momentos. Nós tivemos na história dois momentos que é o seguinte: antes de Jesus de Nazaré e depois de Jesus de Nazaré. É lógico que Dom Pedro não vai se comparar com Jesus de Nazaré, mas o Brasil teve dois momentos que foi assim, antes de Dom João e depois de Dom João. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia, era um continente realmente imenso que estava aqui abandonado, que inclusive nós já falamos em outros programas, teve muitas invasões, invasão no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em outros locais. Então, com a vinda realmente de Dom João, deu um impulso ao Brasil e aí começou realmente nós temos um pouco de prosperidade, porque aqui simplesmente era um local que as pessoas vinham, pegavam suas riquezas e simplesmente levavam embora, tá? Então essa passagem de Dom João é muito importante, que é justamente o primeiro monarca que saiu da Europa, veio para um local onde existia uma colônia, que no caso é o Brasil, tá? Nos próximos blocos nós iremos falar de outras duas grandes personalidades muito importantes para o país, porque com a volta de Dom João para Portugal, né, ele deixou no trono o seu filho Dom Pedro I e depois nós tivemos Dom Pedro II. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, nós estamos falando hoje um programa especial sobre a família real portuguesa. É só um minutinho e nós já voltamos.